e os anjos o serviam. Louvado seja Deus. Então, é a passagem que vai falar sobre a tentação de Cristo. Quando nós falamos de tentação, falamos de um assunto estreito, né? Difícil. Como eu falei, em resumo, todos os homens, teve alguns que venceram a tentação. Exemplo dele está lá no capítulo 39 de Gênesis. A tentação sexual. Quem foi ele? O filho de Jacó, por nome José. Mas, se você olhar mais lá na frente, ou um pouco atrás, o Judá foi vencido pela proposta da tentação carnal. Lá na frente, no livro dos Juízes, Sansão foi vencido pela tentação, pelas propostas tentadoras. Então, o resumo é que todos os homens, no sentido geral, até hoje nós passamos por esse processo, mas é diferente. Pelo menos nós vamos tentar falar, administrar aqui pelo menos 3 propostas tentadoras que todo homem padece, que todo ser humano padece, e o próprio Cristo padeceu. Cristo padeceu a tentação. Eu pergunto que vocês já devem responder com exatidão. Irmão, é bem verdade que se eu estou passando por uma tentação, eu estou em pecado? Claro que não. O pecado não é você ser tentado. Até porque o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, na tradução NBV, o nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas. Jesus conhece as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que Jesus, nunca tenha cedido às tentações, a nenhum pecado, jamais. Mas que ele foi tentado, ele foi. Essa passagem bíblica, o evangelista Marcos, ele vai fazer uma espécie de síntese, resumo do relato bíblico concernente à questão da tentação. Certo? Glória a Deus. Mas se você abrir em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, e depois Lucas capítulo 4, do 1 até o 13, você vai ver uma passagem, a mesma passagem sendo contada por Mateus, Lucas, e Marcos faz um resumo. Ele disse que Jesus foi impelido pelo Espírito para onde? Para o deserto. E lá ele esteve no deserto por um período de tempo, exatamente 40 dias. Tentado por quem? Pelo próprio adversário. E diz o texto que ele viveu entre as feras, e os anjos de Deus o serviram. Glória a Deus. Eu li Mateus 4, li também Lucas 4. São passagens que vai discorrer sobre os pormenores da tentação de Cristo. Glória a Deus. Inclusive essa matéria, irmãos do discipulado aqui, eles fazem parte do discipulado, mas é pela vida toda, viu? Desde que você veio a esse mundo,
você vai entender que você vai passar pelo processo. Agora você sabe que existe a diferença entre a provação e a tentação. A provação é o ato de Deus aperfeiçoar, aprimorar a vida do ser humano para ele galgar espiritualidade, vencer dificuldades. Mas a tentação não, a tentação é algo que exatamente eu quero estar no texto de capítulo 4. Aí eu já vou responder. Obrigado, irmão. Há uma questão muito importante. Eu falei que o servo de Deus venceu a tentação naquele momento. Jesus venceu a tentação. Mas tem uma dica para se vencer a tentação. Qual é? Qual é a dica? O texto diz no versículo 12 que Jesus foi conduzido, o Herderson, através de quem? Quem foi que conduziu Jesus depois do batismo? O Espírito Santo conduz a mim e a você. E aí, nessa questão de conduzir o Filho de Deus, eu quero relatar que, conforme o texto de Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então acredito eu que a tentação, para se vencê-la, tem que cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1, você pode ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto. Glória a Deus. Então, meu amado, irmão, não tem outra forma de você vencer a tentação se não for buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te fortalecer quando você estiver no vale da tentação. Essa que é a verdade. O vale da tentação, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar, vai te fortalecer, e você vai triunfar sobre a tentação. Louvado seja Deus. Eu estava lendo aqui esse texto e o Senhor foi me direcionando algumas verdades sobre a tentação. Uma delas é que, já disse, a primeira é que você tem que entender que tem que buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo de Deus? Como ser cheio? Tem momento que você participa de um culto, você se reveste, mas quando chega um momento você entra numa situação, aí você já se sente vazio, e você como é que posso falar assim? É de experiência em experiência. Deus não enche completamente. Às vezes Deus enche, mas tem momentos que a gente passa por situações que a gente se sente sem forças. Aí nós nos buscamos de novo e Deus começa a falar ao nosso coração. Deus começa a ministrar dentro do nosso ser. O Espírito Santo, a gente começa a desenvolver a nossa espiritualidade. Então, irmão, mais uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, no capítulo 4 de Lucas, é que Jesus passou por um processo chamado jejum. Era uma preparação, para o ministério. Ele passou pelo jejum. Interessante. Parece que o inimigo ele não tem pressa para atacar, não, viu? Ele olha assim. Ele não tem pressa para a hora do ataque. Passou os primeiros dias. E eu posso dizer para os irmãos que o adversário ficou, eu vou dizer aqui uma expressão, ele ficou assim, estudando, maquinando, conhecendo. Irmãos, é bem verdade que para cada um de nós que fomos investidos em uma frente, numa igreja, num ministério, numa obra, você é alvo para o inimigo te tentar, para o inimigo colocar ele fica estudando, averiguando.
E sabe qual é a hora que a tentação vem? Diz aí. O versículo diz que Jesus estava sem comer durante 40 dias e ele teve fome. Irmão, chegou o momento extremo, aquela parte fraca, porque Jesus tinha que se alimentar, né? Ele estava passando por um período e estava se sentindo fraco, pois a tentação, nós somos tentados em cima das nossas fragilidades. Louvado seja Deus. Assim, a gente tem que reconhecer que todos nós somos fracos. Nós não somos fortes 100%. O forte é Jesus em nós. O forte é o Espírito de Deus agindo em nós. E aí, eu até fiz uma correlação. Se você depois, eu vi isso aqui nos próprios estudos, né? Se você fizer uma correlação de Gênesis 3 e 6, irmão, Gênesis 3 e 6, e 1 João 2,16, você vai ver o casamento ali das três propostas tentadoras. Primeiro o homem, ele foi tentado como? Irmãos, a Bíblia de Adão era bem simples. Seu Antônio, era só o seguinte, ó, ei, você só tem que fazer só uma coisa. Não é fazer, você só não pode fazer uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, só isso mesmo. Tu entendeu, mulher? Entendi. Deus falou comigo, estou passando uma mensagem para ti, tu vigia. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Capítulo 3, versículo 6. A árvore era boa para si comer. 1 João 2,16, ele fala da primeira parte, cobiça da carne. Segunda parte do Gênesis 3 e 6, agradável aos olhos. 1 João 2,16 fala da cobiça dos olhos. Terceira parte, árvore desejável para dar entendimento. 1 João 2,16, soberba da vida. Irmãos, são três áreas específicas em que o Adão, junto com a sua mulher, foram tentados e eles foram seduzidos pela cobiça da carne, cobiça dos olhos e pela soberba da vida. Essas três áreas, essas três propostas de tentação, todas elas primeiro o homem foi tentado e ele fracassou, perdeu, foi vencido. Lá vem o Cristo no início do seu ministério, e ele vai ao deserto, depois do batismo de João, ao deserto da Judéia, passou 40 dias jejuando, e no momento da mais fragilidade do homem Cristo, ele teve fome. Sabe qual foi a proposta do inimigo? Interessante. Eu até escutei o irmão Samuel dizer que os crentes dizem assim: irmão, crente não bebe cachaça, não bebe isso, cerveja, mas crente come muito. Ei, irmão, cuidado com esses dizeres aí, viu? Porque todos os princípios dos pecados foi pela comida. Está entendendo? Onde foi que Jesus foi tentado? Jesus tinha poder para... Me diz aí. Jesus transformou a água em vinho. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de só homens,
5.000 pessoas. Irmão, que milagre foi aquele? Só Jesus. Mas ele fez para as pessoas. Mas o diabo diz assim, que o diabo, o tentador, vou falar o tentador, ele apresenta uma proposta para resolver o problema logo. Jesus, tu é o filho de Deus. Aí a proposta qual foi? Que ele usasse o poder dele, porque nessa primeira proposta era na área de uma necessidade carnal, né? Que ele precisava de comer, né? Como homem. Então, se tu é o filho de Deus, transforme pedra em pão. Então ele estava resolvida a questão, né? Mas ele oferece uma saída para alcançar um objetivo. Ele não importa os meios. E está errado isso aí, viu? Está errado. Ele tinha que confiar integramente no Pai, porque no final da tentação, o que acontece? Eu acredito que uns anjos chegaram lá com uma merenda lá especial, viu? Está entendendo? Os anjos de Deus chegaram lá. Se os corvos trouxeram foi carne, não sei se trouxeram o pão também, para Elias, lá no Querite, né? Então Jesus, interessante aqui eu aprendi também que depois do jejum ele sempre vai ter uma resposta, e é isso, é a forma de como eu e você vamos tratar com a questão da tentação, porque a tentação é terrível. A tentação vem, irmão, quando tu estiver precisando de algo, o inimigo ele tem uma resposta de prontidão para tu resolver o teu problema logo. Tu quer resolver esse problema? Escute o que Deus vai falar para ti. Não escute as propostas tentadoras de Satanás, do tentador. Glória a Deus. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não sejamos nós dominados pela nossa própria natureza carnal. Vamos lá, minha gente. O que foi que Jesus disse? Está escrito. É só essa mensagem. Está escrito. Algo que tem que dominar a mente do cristão para ele vencer a tentação é o poder da palavra de Deus. Até na semana passada nós falamos que tem alguns irmãos que pensaram que eu estava falando de cor literal, né? Quem lembra? O odre tinha que o odre para ser restaurado tinha que ficar de molho na água. O cristão, para ser restaurado, ele precisa. Eu vi um irmão pregando, eu até achei estranho, que ele disse assim: irmão, ele falou assim, mas vocês não vão escandalizar não, um pregador, né? Não é para você ler a Bíblia. Eu fiquei assim, nossa, não é para ler a Bíblia não? Meu Deus, esse pastor está errado. Porque diz assim, tem irmão que lê a Bíblia, parece assim está lendo Dom Casmurro, aqueles autores da literatura. Irmão, eu li a Bíblia 10 vezes. O que está escrito em tal? Nem sei. Então vem ler. Irmão, a Bíblia não é um livro para você ficar só lendo não, você tem que ler e ficar meditando, igual a ovelha, né? A ovelha não come o pasto, e aquilo vai ali, ela vai se alimentando aos poucos, vai se alimentando, vai se conhecendo, vai tentando aplicar, porque irmão, quando a mensagem ela domina a tua mente, aí você vai ter respaldo na hora da tentação, como Cristo afirmou aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus por isso. O Senhor é que nos sustenta, a palavra dele é que nos alimenta, o amor dele é que nos fortalece, a graça é que nos faz vitoriosos no período da tentação. Irmãos, o próprio Cristo foi tentado, então outros homens foram vencidos pela carnalidade, como eu falei do primeiro homem, e hoje não é diferente. E até muitos cristãos hoje, eles podem rodopiar, saltitar, pode até pregar, pode até cantar,
pode fazer o céu descer, porque tem gente que manobra os crentes, ele tem umas estratégias, mas muitas das vezes a pessoa, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a pessoa às vezes coloca, uma das formas das tentações, é por várias situações do aspecto da carnalidade, né? E aí, como eu falei, né, a questão da comida, a questão de você ser tentado eu sempre me lembro que a minha mãe sempre dizia: cuidado, Edivaldo, nunca receba a primeira dose. O irmão dizia assim: ei, irmão, esse cigarrinho aqui de uma substância, irmão, vai te deixar tu altamente no mundo, nas nuvens do céu. Está repreendido o tentador com esses vícios, está entendendo? E você sabe que a tentação sexual é outra área difícil, né? Porque muita gente se apresenta uma coisa no púlpito, se apresenta uma coisa nos grandes congressos, mas nos seus hotéis, nas suas encontros, aí a pessoa se prostitui e vai para o altar pregar. Como é que pode? Eu vou dizer, cara de pau mesmo, né? Tem medo de Deus mandar um raio fulminar ele, não. Mas Deus é tão misericordioso que Deus dá tempo para essa pessoa se arrepender. Mas a pessoa fica igual Sansão, brincando com o pecado, brincando no colo da Dalila, e diz: não, agora eu estou com força, eu vou derrubar todo mundo aqui, eu vou fazer. Vai não, tu está sendo vencido pela tentação. Então cada pessoa tem uma parte frágil. Precisamos se fortalecer em Jesus. Jesus, na sua fragilidade, usou a sua espiritualidade, cheio do Espírito, e usou a palavra de Deus para vencer a tentação carnal. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer a tentação. Mas vamos lá, que o tempo é importante. Irmão, segunda parte dessa mensagem, eu poderia falar aqui sobre o versículo. Eu estou em Lucas capítulo 4. Ele diz que no versículo 5, o inimigo estudou, aí ele tentou uma segunda investida. O capítulo 5 diz que ele mostrou-lhe, ele apresentou uma visão, no momento do tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Eu estava lendo os dois evangelhos. O Mateus, ele não faz essa sequência, né? Ele coloca essa parte que eu li agora por último, depois que ele apresenta em segundo lugar, a terceira parte que Lucas apresenta aqui, certo? Mas o segundo momento da tentação esboçada por Lucas, ele vai apresentar o adversário partindo para Cristo no seguinte: Jesus, ele sendo Deus, mas era como homem, né? Foi tentado como homem, e além disso ele tinha a missão de reino, governo, mas o governo dele não era um governo temporal. Ele não estava disputando com Herodes nem com Pilatos. Uma certa vez ele multiplicou o pão, como eu citei aqui, e a turma levantou Jesus no braço e disse: viva o nosso rei! Jesus fugiu dessa popularidade, porque, irmãos, a mesma boca que glorificou a Jesus, as mesmas mãos que aplaudiram a Jesus, as mesmas pessoas que louvaram a Jesus pelo pão que multiplicou, na hora da provação, da tentação, negaram Jesus. Jesus fugiu dessa aparente
esse poder, porque o poder são algumas coisas que tentam o ser humano, e uma delas é a questão do poder. O diabo propõe, o tentador propõe a Jesus que ele pudesse governar o mundo junto com ele. Parece ser, eu não sei se vocês ouviram, mas tem determinadas pessoas aí que dizem assim, Jesus, que para ganhar uma determinada eleição ele faria um pacto até com o diabo. Aconteceu aí, vocês sabem. Então Jesus aqui, o diabo chega e diz: ó, Senhor, eu te apresento aqui os reinos, o poder, a glória, vem comigo, se prostra aos meus pés. Ou seja, Cristo como homem, ele iria passar pela morte, certo? Glória a Deus. Você quer ir para a glória com Deus? Não é agora não. Você não quer ir? Você quer ir ou não quer? Amém ou não amém? Amém, né? Mas muito interessante, Islã, é que para passar pela glória tem que passar pela cruz, meu irmão. Antes da glória tem a cruz. Dois deles disseram assim: ei, Senhor, eu quero sentar, eu quero ser pastor. O senhor é o pastor presidente de uma mega igreja em Jerusalém. Eu quero ser o vice-presidente e o segundo vice-presidente. Quem? Joãozinho e Tiago. Quem foi o primeiro a ir para ser ao lado de Jesus? Tiago foi morto à espada. Está vendo? Nem tudo que você pede a Deus, você às vezes pede grandes coisas, né? Deus nem está se agradando. Mas Tiago inaugurou, foi morto, mas ele fez um pedido para o Senhor. Então Jesus tinha que passar pela cruz, tinha que passar pela morte para voltar à glória do Pai. Ele não alcançaria o domínio sobre este mundo de forma errada. Então nós não podemos galgar posições como Cristo aqui foi. O diabo ofereceu uma posição, um poder, exatamente para ele fazer assim, tipo assim, misturar. Hoje nós temos uma doutrina, uma igreja que ela quer andar com Cristo e ela quer ainda ser dominada por uma espécie de miscigenação, mistura. Ela mistura a fé evangélica, ela mistura com alguns atributos de religiosidade, mas é uma mistura total. Deus fala para nós que o povo dele é exclusivo, o povo dele é separado, o povo dele é distinto, o povo dele tem que ter um compromisso com Deus. Ninguém pode servir a Deus e servir a Baal, ninguém pode ser entre dois pensamentos. O Senhor diz para Elias: esse povo me serve, mas vai para a igreja e fica mais tarde fazendo coisa errada. Então não está certo, tem que dar um basta nesse negócio. Jesus disse: vai para lá, Satanás. E o tentador repreendeu, e ele repreendeu com a palavra, irmãos, não é com agressividade, né? Jesus não é agressivo com ninguém, nós não podemos ser agressivos com ninguém. Está entendendo? Como é que diz aí o texto? Vai de Satanás, porque está escrito: só o Senhor adorarás, só a Ele servirás. Essa é a segunda parte. Mas o evangelista Lucas diz que de tanto estudar, de tanto observar, o inimigo ainda tenta uma terceira investida, que é exatamente sabe aquele irmão, isso aqui é forte, viu? Isso aqui, Jesus foi apresentado uma proposta para ele ir lá para o alto do templo. E interessante, presta atenção, ó. O inimigo, ele é tão sagaz, irmão, presta atenção. O inimigo usa as escrituras para respaldar a tentação, mas de forma errada, porque é o seguinte, ó. Salmo 91, versículo de número, não sei se é o 13, que diz assim, ó, posso até ler aqui para os irmãos,
Mas ele fala do caminho. Nem você não vai tropeçar em nenhuma pedra no caminho. No caminho. Desde quando que esse caminho ia ser saltando de um prédio, voando? Que caminho é esse? Jesus não traçou esse caminho não. Ele prometeu o livramento, mas ele disse: ó, vigia. Vigia para onde é que tu vai, né? Então o texto foi assim, ele tirou uma parte e lançou como uma verdade. Isso é uma estratégia das seitas. Os anjos sustentarão nas suas mãos, o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Não foi voando não. O inimigo ofereceu para Jesus voar, e o anjo saía ali pegando ele, parecia aqueles cor de super-herói, né? Aí não pensa numa impressão, as pessoas, o sacerdote do templo, isso aí é o Messias, isso aí é o Filho de Deus. Mas não é assim não. Da mesma forma, muitos de nós, qualquer que seja, pessoas da igreja, elas querem ostentar a espiritualidade, fazer aquelas apresentações. Então, Jesus não foi chamado para exibir, nós não fomos chamados para se auto-apresentar. Eu não estou criticando não, mas às vezes tem uns irmãos que, esses irmãozão, eles vão pregar nas igrejas e dizem: irmão, eu estou pregando em fulano, igreja tal. Ele dá um relatório todinho de onde ele está pregando. Para que isso? Para dizer que ele é convidado, ele vai se exibir. Não precisa tu se exibir não, meu irmão. Não precisa tu se apresentar não. É Deus que prepara a tua vida, é Deus que te molda, é Deus que te leva, é Deus que te forja em você o caráter de Cristo. Na hora que Ele quer, Ele vai chegar como Elias. Passou 3 anos ali na provação, agora chegou o momento, tu vai se apresentar diante de Acabe. Pronto, Elias, essa é a hora. Glória a Deus. Mas então, meus amados, novamente, a missão de Jesus era exatamente isso. Mostrou para o tentador a forma correta das Escrituras, tá certo? A forma correta, a forma de se apresentar, né? As Escrituras foram colocadas ali distorcidas. Jesus disse: mas está escrito também. Aí falou que não poderíamos colocar Deus em prova, né? Então, eu quero dizer com os irmãos que nós estamos como frágeis pecadores, servindo a Deus na nossa pouca força. Nós precisamos de Jesus para vencer essa guerra, essa batalha. E a tentação faz parte do nosso cotidiano. Cada pessoa que aqui está, ela tem uma fragilidade na sua vida. Ela precisa reparar as suas brechas. Ela precisa pedir ao Deus vivo que Ele venha nos ajudar, nos fortalecer. Irmãos, só tem um segredo aí, viu, irmãos? É deixar o Espírito Santo te guiar, deixar a palavra fluir na tua vida, e que o Senhor nesta noite Ele venha nos conduzir nessa graça maravilhosa. Como vencer a tentação? Tem que buscar a direção numa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, como eu falei, né? A tentação, ela vai em cima das nossas necessidades. E eu até meditando nesse texto, o escritor Tiago diz que capítulo 1, versículo 13, 14, versículo 14, diz: cada um é tentado, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então é a palavra do Senhor em relação às fontes das tentações, né? Paulo diz: ninguém ao ser tentado, que não vem tentação sobre vós senão humana, mas Deus é fiel, Ele vai dar o escape a cada um de nós.
Ele vai nos dar o livramento de Deus. Mas é preciso a gente estar, como eu falei, dependendo do Senhor. Senhor, entregamos nas tuas mãos as minhas fraquezas, né, as nossas fragilidades, que Ele venha nos fortalecer nesta noite. E assim como Jesus, nós somos seguidores desse Cristo vivo, né? Nós precisamos segui-lo nas suas pegadas, e Ele vai nos dar a direção certa, Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Então, irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo, né? A tentação, ela faz parte da vida do cristão. E como eu falei, tem uns tipos de tentação, como eu falei, né? Três coisas que tentam um homem, as principais. Uma é prazer. Segundo, poder. E sabe qual é o terceiro? Diz aí, qual é o terceiro? Esse terceiro mexe com os bolsos. Que ela é? Hein? Bom? Mas o poder que ele fala assim é você para dominar, né? Para dominar sobre pessoas, você ter o encargo. Porque tem gente que é bem humildezinho, mas o irmão recebe um poder e ele já mudou, né? Então, mas o apóstolo Paulo, eu vou pegar aqui um gancho aqui da mensagem do discipulado, viu, irmãs? Deixa eu me localizar aqui, eu acho que é 1 Coríntios, não, 1 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, veja aí, o versículo de número 9, acho que é o 9 mesmo, mas aqueles que querem, aqui no caso aqui, ilicitamente, né? Ilicitamente, querem serem ricos ilicitamente, caem em tentação, e em laço, e em muitas cobiças, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O dinheiro em si não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Então, em todas essas áreas, o nosso Cristo, como eu falei em Hebreus 4,15, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, as tentações, elas como eu posso dizer, é um momento delicado na vida do cristão. Glória a Deus. Nós temos uma oração diária que vocês devem conhecer. Não que você vai fazer igual a igreja católica, né? Repetir a mesma reza. Não. Você vai... O conteúdo da oração é rogar ao Pai, adorar o Pai, pedir a Deus o pão cotidiano. E ele diz uma coisa: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Então que Deus possa guardar a nossa entrada, guardar a nossa saída. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos pedir para que Ele venha fortalecer a nossa fé. Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez.